tem indicação de fazer esse treinamento? Vou chamar de treinamento. Isso não é um tratamento, é um treinamento. Quem tem indicação para fazer, principalmente assim, todo mundo pode fazer? Ou tem grupos de pessoas que têm um benefício maior nesse treinamento? Todo mundo pode fazer. Por se tratar de uma atividade física, nós temos pouca contraindicação. Mas temos 5 grupos iniciais que são muito bem indicados. Pacientes pós-abdominoplastia. Perfeito, pós-abdominoplastia, pessoal, primeiro grupo. Principalmente por causa da fraqueza da fraqueza muscular que é gerada num pós-operatório e a necessidade da reeducação da função. Perfeito. Certo? Porque teve o reposicionamento da musculatura, a pessoa não sabe contrair direito naquela posição. E ela vai precisar de um treinamento. Olha que importante, pessoal. Quem está assistindo aí fez abdominoplastia, tem que checar esse treinamento que é a remodelação estética. Segundo caso, pós-gestação. Pós-gestação, porque esticou lá e... Esticou, a musculatura enfraquece, são 9 meses fora do seu parâmetro e a musculatura fica muito mais enfraquecida. Perfeito. Inclusive os exercícios hipopressivos foram elaborados para pacientes de pós-gestação na década de 80. Olha que interessante. Certo. E aí, a partir daí surgiu todo esse conhecimento que nós temos. Pacientes com dor de coluna. Dor de coluna. A partir do momento... Uma boa parte de quem assiste deve ter dor de coluna. Com certeza. Até porque... E má postura. Uma boa parte das pessoas que estamos também assistindo, elas também têm fraqueza da musculatura abdominal. Com certeza. Certo? Então, isso gera uma instabilidade nessa região. Ao gerar uma instabilidade na região abdominal, você acaba tendo uma instabilidade na coluna lombar. Tendo uma instabilidade na coluna lombar, você vai acabar gerando uma instabilidade na coluna torácica e também uma instabilidade na coluna cervical. Nossa, tudo interligado. Exatamente. Incontinência urinária. Que seria o quê? Aquela perda de urina? Aquela perda de urina. Hoje os estudos demonstram que as mulheres estão tendo incontinência urinária, 40% das mulheres, a partir de 40 anos de idade. Por fraqueza da musculatura cedo, né? do assoalho pélvico. Cedo, né? A partir de 40 anos. Demais. Até porque a musculatura do assoalho pélvico tem conexão com a musculatura abdominal. Se nós temos uma instabilidade lombopélvica, consequentemente nós vamos ter casos de incontinência urinária. Perfeito. E, por fim, são as diástases abdominais. Que seria... As diástases abdominais são os afastamentos que ocorrem entre os músculos do tanquinho, os músculos retos abdominais. Porque ocorre um laceamento, ocorre um afastamento, um alargamento entre o tecido que conecta esses músculos. A partir do momento que esses músculos se afastam, eles se tornam mais fracos. Eles se tornando mais fracos, eles acabam gerando uma instabilidade na região lombopélvica. Consequentemente, gerando todas as alterações que nós estamos falando aqui agora. E pessoal, já somando indicação que ele está falando, que eu pensei do que ele acabou de me falar. Se você teve filho, né, teve uma gestação, alargou a distância aí entre os músculos, né, do reto abdominal, os músculos abdominais, que são os músculos do tanquinho, ficou com o estômago alto, que é porque você acaba procurando muitas vezes um cirurgião plástico, né, como eu, para fazer sua cirurgia. Então, você tem uma sequência, teve filho, afastou, a musculatura ficou fraca, ficou bem distante, estômago alto, que acaba tendo essa diástase, que é esse afastamento da musculatura. Vai lá, faz a sua cirurgia plástica, ou seja, faz a abdominoplastia, que faz o fechamento mecânico, a gente fecha através de pontos essa musculatura, porém, precisa do treinamento ainda após a abdominoplastia, por quê? Continua com a musculatura fraca, olha só. Gestação, musculatura fraca. Diástase, que é a separação dos músculos ali na frente do abdômen, da barriga. Musculatura fraca. E pós-abdominoplastia também tende a ficar com essa musculatura fraca, até pelo uso da cinta, por ficar parada todo esse tempo e porque a musculatura já vinha fraca antes da própria abdominoplastia. Então, no mundo ideal, o que seria, Dr. Gelson? Fazer, ter o filho... Tem a diástase, faz o treinamento e se tiver uma diástase muito grande, fazer a cirurgia plástica e continuar com o treinamento pelo resto da vida. Vamos pensar de uma forma bem simples, Presper. Fez uma cirurgia plástica, como abdominoplastia. Certo. Teve um parto, 9 meses de instabilidade. Perfeito. Certo? Tem diástase, que é uma instabilidade. Vamos pensar que o abdômen está numa situação de disfunção. Entendi. Não adianta você só fazer academia, fazer uma atividade,
Porque se você não tiver uma atividade extremamente orientada, estas alterações elas irão permanecer. Entendi. Então nós temos que, após esses quadros que você citou, abdominoplastia, o parto, gestação, incontinência urinária, você precisa fazer uma reeducação da função. E já é provado cientificamente que os exercícios hipopressivos, eles atuam especificamente de forma muito efetiva no fortalecimento dessa musculatura. E isso faz com que nós tenhamos uma melhora nas funções metabólicas dessa região e principalmente, você pode citar melhor do que eu, por exemplo, no seu caso de pós-abdominoplastia. Sim, pós-plástica. Muitos casos de estômago alto. Acaba baulando porque você corrige a diástase cirurgicamente, mas a musculatura continua fraca, então continua às vezes com o estômago alto às custas de fraqueza abdominal e não mais da separação do músculo, mas sim da fraqueza que não consegue segurar os órgãos internos e a baula. Eu cito para você um caso que tive agora no final do ano passado, final de 2021, uma paciente que me procurou, ela tinha feito uma abdominoplastia fazia 8 anos. Com a musculatura abdominal extremamente fraca, mas ela foi lá só por causa do estômago alto, Entendi. Só por causa do abaulamento. Ao você analisar ela como um todo, toda a musculatura abdominal fraca, uma capacidade respiratória reduzida, um diafragma encurtado, uma postura feia. Consequentemente, precisava ter sido feita uma reeducação lá atrás. Entendi. Ok. A partir de agora está em tratamento, já fez 3 sessões comigo, já teve uma melhora muito satisfatória. Mas ainda é o início, mas com certeza é um trabalho que nós vamos ter que fazer uma reeducação de toda essa disfunção que ela vem tendo desde 8 anos até com certeza. A cirurgia. Então é legal essa história que o Dr. Gelson trouxe pra gente, contando que a abdominoplastia, a cirurgia plástica, às vezes não resolve tudo na vida. Tem que continuar com a manutenção, com exercícios hipopressivos e aí também podendo associar alguns exercícios de musculação e outros exercícios, pilates, funcional, mas tudo bem orientado por um profissional, seja um fisioterapeuta, seja um profissional de educação física. Então tem que ter essa conexão, tem que ter essa orientação. E também associado a melhor alimentação, pessoal? Ter uma reeducação alimentar, porque se também ganhar muito peso, o músculo mesmo fortalecido não vai conseguir ficar junto, segurar toda aquela estrutura, aquela gordura abdominal, vai acabar separando por conta do ganho excessivo de peso. Então, eu já fazendo o gancho na cirurgia plástica, lembrando que é importante a manutenção de peso e de atividade física com os exercícios hipopressivos, melhorando a sua região abdominal, e a remodelação estética, melhorando a região corporal de uma maneira geral, não só o abdômen como os outros membros aí, os outros músculos, tanto parte de cima, braço, perna, de uma maneira ao todo, Aproveitando um gancho, geral. Que você está falando também, uma questão que as minhas pacientes sempre me perguntam: eu posso fazer remodelação e ir para a academia? Eu posso fazer musculação e fazer uma outra atividade física? Sim, é necessário uma avaliação prévia. Primeiro preciso analisar toda a estrutura, toda a força muscular da região abdominal, verificar como está toda a situação. A partir do momento que ela começa a fazer a remodelação, não demora muito. 2, 3 meses de remodelação, já indico a academia. Já indico uma atividade física em paralelo. Não é para fazer só remodelação. É muito importante que você também faça uma atividade. Eu quero fazer um esporte. Hoje, por exemplo, temos o beach tênis que está na moda. Posso fazer beach tênis? Perfeito. Pode. Posso fazer corrida? Pode. Mas dependendo da situação, inclusive, não contraindico. Mas existem atividades de muita força que aumentam a pressão intra-abdominal, como por exemplo o CrossFit. Nós precisamos aí ter um tempo maior de treinamento para depois liderar para o CrossFit. Entendi. Certo? Então, realmente, deve-se fazer uma atividade, não só a remodelação. Mas, no início, a remodelação é fundamental ser realizada de forma bem orientada para que, posteriormente, você venha fazer uma atividade em paralelo.